Gente, finalmente o meu certificado. Peraí, tá ao contrário? Não, tá certo. E agora, olha só aqui. Ah, eu sou. Peraí. Não tá mostrando. Eu sou C1. Finalmente sou C1 agora. Consegui um nível avançado de inglês depois de 4 meses fazendo aula aqui na Nova Zelândia no meu intercâmbio. E é isso, né? Finalmente. Esse, na verdade, era o meu principal objetivo, que era chegar aí no nível avançado de inglês e estamos lá. Aí nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre como foi tudo isso, né? E talvez, eu não sei se eu vou dar algumas dicas, mas eu vou falar um pouco de como eu consegui esse resultado. Talvez eu dê algumas dicas sim, né, durante o vídeo, de o que você pode fazer também para conseguir esse resultado, caso você faça um intercâmbio aí pelo mundo afora, né? Vamos dizer assim, não precisa ser aqui na Nova Zelândia. Como eu falei, o meu intercâmbio deu resultado justamente porque eu alcancei a minha meta, né? Eu acho até bom a gente ter algumas metas definidas. Então, se você vai fazer um intercâmbio, né? É bom você saber o seu nível atual de inglês. Você vai descobrir isso na escola também, né? Mas quando você chegar na escola, você vai descobrir o seu nível de inglês e aí você pode traçar uma meta de qual nível você quer sair. Você quer chegar, na verdade, quando você deixar a escola, dependendo do tempo que você vai passar lá. O meu curso ele foi de 4 meses. Eu também não sei se eu conseguiria fazer 6 meses, porque é bem cansativo o intercâmbio como um todo. Então, eu até fico feliz que eu decidi fazer só 4 meses mesmo. E ainda assim, quando eu cheguei na escola, eu tinha o nível B1 de inglês, né? O nível B1, que é o intermediário 1. E aí a gente faz um teste de nivelamento para saber o nosso nível. Por isso que eu falei, né, que você não precisa se preocupar tanto com o seu nível, né? Porque lá na escola você vai saber. Aí eu fiz esse teste de nivelamento na escola. Eu acho que na verdade é muito bom você tentar estudar o máximo que der para você conseguir um level alto no teste de nivelamento. Porque você consegue, se você entrar numa turma B2, por exemplo, já de cara, você vai aprender muito mais do que se você entrar numa turma B1. Porque o nível da turma B2 é um nível mais avançado, porque é o Upper Intermediate, que é o avançado 2. Avançado 2 não, desculpa. O intermediário 2. Então, se você ficar muito tempo do curso nessa turma, você vai crescer muito mais do que se você ficar na turma B1, que é o intermediário 1. Acho que deve fazer sentido isso para você. Então, eu recomendo super estudar muito para o teste de nivelamento, ver alguns testes de nivelamento na internet, talvez, ou com alguma IA generativa, e tentar estudar o máximo que der para conseguir um level muito bom no teste de nivelamento, e aí você já entra na escola numa turma mais avançada. Porque aí mesmo se você tiver com um speaker, né, que é a fala, não muito bem desenvolvida, mas você vai melhorar com o tempo. O importante é você estar ali numa turma que te joga um pouco para cima, ao invés de fazer você se manter ali no mesmo nível que você já estava quando você chegou. Isso é bem importante, eu acho. E aí, como eu falei, o meu curso ele foi de 4 meses. Quando eu cheguei, eu fiz esse teste, eu tava com B1. E aí, lá na escola, acho que esse é o bom da escola, né? Que a gente tinha testes a cada 5 semanas. Então, a gente tinha um teste novo para ver qual era o nosso nível, para ver se a gente estava com o mesmo nível ou para ver se a gente já ia subir para uma outra turma em novos colegas de turma, novo professor, tudo muda, que a gente ia mudar o nosso nível de inglês também. Então isso era muito interessante. Aí eu fiz até um teste assim que eu cheguei. 2 semanas depois que eu cheguei, já tive um teste. E aí nesse teste eu já consegui subir para o B2. Isso foi muito legal. Então, com 2 semanas eu já consegui subir para o B2. A minha professora, ela me deu uma ajuda também. Ela deu uma ajuda para a turma no geral, mas só eu subi da minha turma, né? Da minha turma inteira, só eu subi para o B2. E até tinha gente que já estava lá há muito tempo, mas o pessoal, eu acho que eles estavam muito relaxados também. Aí eu já cheguei com sangue no olho um pouco. Eu queria ir pro B2 mesmo, porque quanto mais tempo, é isso que eu falei, quanto mais tempo passasse lá, melhor seria para o meu desenvolvimento de inglês. E realmente eu paguei muito caro pro intercâmbio, então
esse dinheiro tinha que valer a pena, né? Então, eu me esforcei muito para conseguir um nível muito avançado de inglês. Aí, eu anotei várias coisas aqui, deixa eu ver qual é o próximo. Eu acho que isso foi o que mais me ajudou, inclusive, porque lá no B2 eu tinha muitos amigos, né, que eles não falam português. Tinha alguns, acho que só tinha, nessa época só tinha um, quando eu entrei no B2 só tinha um brasileiro, a não ser eu, né? Mas a gente não falava tanto, a gente não se falava tanto. E quando a gente se falava, a gente também às vezes falava mais em inglês, porque as outras pessoas da sala estão ouvindo a gente. Então, ou eles estão conversando com a gente. Então, geralmente a gente não fala tanto em português. E isso te ajuda um pouco mais a melhorar o seu desenvolvimento na língua. Porque uma coisa que muita gente faz é procurar, geralmente, pessoas que falam o mesmo idioma. Isso acontece muito com as pessoas que falam espanhol. Porque tem muitos países onde as pessoas falam espanhol. Então, aqui é muito fácil de encontrar pessoas que falam espanhol. Inclusive, na minha turma, tinha muita gente que falava espanhol. Sei lá, metade da turma falava espanhol. Então, para eles é muito simples não falar em inglês e falar em espanhol, mesmo estando aqui na Nova Zelândia. Isso não parece, mas acontece com muita facilidade. E eu acho que isso te atrasa muito se você ir nessa mesma onda. Então, se você procurar os brasileiros, não tem problema ser um amigo de brasileiro, mas se você se comportar dessa forma e só falar português, o seu intercâmbio vai por água abaixo, porque você não vai conseguir alcançar um nível bom de inglês se você só falar em português a maior parte do tempo. Então eu recomendo fazer mais amigos que falam espanhol, por exemplo, porque você vai ter que falar em inglês com eles, porque eles também não sabem falar português. Ou fazer amigos de outras nacionalidades, né? Porque realmente a língua comum que a gente tem é o inglês, então a gente acaba tendo que falar em inglês para a gente se comunicar. Isso eu acho que foi o que mais me ajudou aqui a alcançar um nível de inglês alto. Além, é claro, de eu estar aqui na Nova Zelândia, né? Que tudo é em inglês. Então, se eu for no supermercado é em inglês. Se eu tiver que resolver alguma coisa, eu vou ter que falar em inglês também. É um pouco assustador, mas ao mesmo tempo é bem recompensador depois com o tempo. Porque você vai conseguindo adquirir melhor a língua através de toda essa experiência imersiva que é o intercâmbio. E aí as aulas, elas eram basicamente 3 horas e meia de aula por dia, né? Porque a gente tinha um intervalo de meia hora, mas eu ficava umas 4 horas na escola diariamente. Geralmente eu não estudava em casa, justamente por causa disso, né? Porque eu ficava muito tempo na escola, então às vezes isso cansa muito. O intercâmbio, ele é uma experiência muito cansativa, porque no início, ali no primeiro mês, você tem que ficar traduzindo tudo geralmente na sua mente, porque você ainda tá pegando o ritmo e às vezes não importa qual seja o seu nível de inglês, mesmo que seja muito bom, mas talvez você ainda vai se sentir um pouco cansado, porque o seu cérebro realmente ele vai se sobrecarregar um pouco, a sua cognição vai se sobrecarregar um pouco e você tem que pensar tanto em outra língua que você não está acostumado com isso às vezes no Brasil. Se você não estiver acostumado com isso no Brasil. Então, toda essa experiência é muito cansativa. Às vezes, por isso que eu não estudava em casa, geralmente, porque eu já ia ter que estudar na escola. E aí, no final do meu curso, eu lembro que eu tava tão cansado. Eu falei até isso, né? Porque no dia quando a gente termina o curso, a gente tem meio que um tempo ali que a gente pode falar, né? Alguma coisa na frente de todo mundo. E eu falei que eu tava muito cansado. Isso foi muito engraçado. Eu falei que eu tava muito cansado, eu tava muito orgulhoso de mim mesmo, mas eu tava muito cansado, porque realmente eu só queria que o meu curso acabasse e acabou, graças a Deus. Mas é isso, né? Eu até me perdi no que eu tava falando, mas essa era basicamente a minha rotina de estudos, né? Era isso. Então, os professores, se você quiser, você pode pedir para eles te passar exercícios de casa, mas em geral eles não passam muito. Acho que algumas habilidades como leitura talvez você consegue fazer mais em casa, ou listening também, você pode ouvir mais podcast, essas coisas, pode te ajudar muito mais. Mas a estudar gramática, meu Deus, eu não estudava muito, deixava para as aulas mesmo.
E de novo, né, você vai ter tudo isso também nas suas aulas, então não precisa se sobrecarregar tanto. Você pode tentar, na verdade, sair um pouco, conhecer o país, conhecer novas pessoas, ir na biblioteca, conhecer os museus. Então tudo isso também já faz parte do seu aprendizado da língua, porque todos os lugares você vai estar rodeado com a língua, né? Com o inglês. Então, pegar o ônibus, pegar o metrô, conhecer essas coisas. Acho que se você aproveitar o seu tempo livre para isso, talvez seja mais interessante. Ou até se você arranjar um trabalho também, né? Isso é bem interessante, porque aí você já vai também falar todo dia com as pessoas. Aqui no canal, inclusive, eu já falei um pouco sobre a minha rotina de trabalho e estudos, então eu não vou falar muito nesse vídeo. Tem um vídeo aqui que é só sobre a minha vida de estudante, em que eu faço, é um vídeo mais estilo vlog, mas eu também falo um pouco sobre os vistos aqui da Nova Zelândia, não é do mundo, é só daqui da Nova Zelândia mesmo. E aí eu explico um pouco sobre a minha rotina de trabalho, os trabalhos que eu estava fazendo, inclusive, que se estavam me ajudando ou não no inglês, mas às vezes eu nem. De novo, né? Eu tava indo pra escola todo dia, então o trabalho às vezes é um plus, então não tava me sobrecarregando tanto nesse aspecto. Mas você pode dar uma olhada nesse vídeo, porque eu falo bem mais sobre a minha vida de estudante aqui na Nova Zelândia. E aí a gente chega numa questão de se o intercâmbio ele vale a pena ou não, né? Como eu falei, o meu intercâmbio ele me deu um ótimo resultado, né? Porque eu consegui o meu nível C1 de inglês. Então, vale muito a pena o intercâmbio. Eu acho que, na verdade, sempre que você tiver a oportunidade de deixar o Brasil, mesmo que seja por um mês, sabe? Por algumas semanas, sempre que você ter a oportunidade de viajar um pouco, viaje, sabe? Eu acho que é uma experiência muito recompensadora. Então, se você ter essa oportunidade, faça, sabe? Então, eu não quero falar, o intercâmbio não vale a pena, porque eu acho que realmente, se você tem a oportunidade de fazer, faça. Sempre vai valer a pena sair um pouco do Brasil, conhecer um novo território, conhecer novas pessoas, conhecer um novo estilo de vida, um país de primeiro mundo, talvez, como é o caso aqui da Nova Zelândia. Eu acho que essas coisas sempre vão ser recompensadoras. Então, sempre vai valer a pena. Mas, tem os poréns, né? Entrou uma abelha aqui no meu quarto. Talvez, se você quer muito isso, por exemplo, e é porque eu sei que o intercâmbio também é muito caro fazer, então tem algumas outras oportunidades que se você está querendo aprender inglês, você tem acesso também, como é o caso de voluntariados ou curso de extensão. Tem várias outras formas, né? E o voluntariado é uma forma muito barata, inclusive. Eu acho que o próximo vídeo aqui do canal já vai ser sobre voluntariado, então eu vou falar um pouco sobre isso, que eu tô fazendo agora, inclusive. Então eu acho que tem algumas outras opções que fazem você sair do Brasil um pouco mais rápido, caso você queira, para dar uma volta aí e não gastar tanto dinheiro, porque a escola é muito cara, o visto de estudante é muito caro, a imigração ela pede que você tenha as imigrações geralmente, né, quase todas na verdade, elas pedem que você tenha um amount, né, um amount é ótimo, uma quantidade de dinheiro muito grande para você se manter no país sem precisar trabalhar, mas algumas imigrações deixam você trabalhar ao mesmo tempo, mas mesmo assim você vai precisar desse dinheiro. Eu precisei, por exemplo, de uns 23 mil reais, porque o meu curso era 4 meses. Então, quem faz 6 meses, por exemplo, é um pouco mais que isso, quase 30 mil reais, fora os gastos da passagem e da passagem e da escola, né? Que você compra um curso de 6 meses ou de 4 meses, então é muito caro mesmo. E eu acho que com esse valor você conseguiria ter muito mais outros tipos de experiências muito, muito mais baratos. Sabe, você consegue viajar o mundo fazendo voluntariado por um ano com esse valor. Então, assim, são coisas a se pensar, porque você consegue estudar muito em casa, no Brasil, estando no Brasil, e depois você vai para esses lugares que a sua imersão vai ser muito maior.
E aí você passa um ano, por exemplo, fazendo um tipo de alguns voluntariados ao redor do mundo, na Europa ou aqui na Oceania. Depende muito, né, de onde você quer ir, mas isso é bem interessante. Ah, Essas são opções muito interessantes de pensar antes de fazer intercâmbio, talvez. Então sempre analise todas as possibilidades. Acho que para finalizar, né, é isso que eu faria. Então analise todas as possibilidades que estão ao seu redor e onde a sua mão consegue ir, porque no Brasil eu sei que é muito difícil às vezes, dependendo da realidade que a pessoa tem, para conseguir fazer um intercâmbio. Então analise todas as possibilidades, mas é como eu falei, né? Sair do Brasil sempre vale a pena, viajar sempre vale a pena. Então, eu sou uma pessoa assim, que eu gosto muito desse tipo de experiência. Então, se você gosta também, eu acho que sempre vai valer a pena. E sempre vai estar um pouco nas suas mãos também fazer com que essas experiências façam. Peraí. Sempre vai, sempre vai estar nas suas mãos fazer com que essas experiências valem a pena. Não sei como falar isso direito, mas acho que deu pra entender. Tô esquecendo o português, gente, desculpa. Mas é isso. Até o próximo vídeo.